Gente, hoje eu vou trazer um tema que é interessante de a gente perceber. Eu acho que a luz dele tem um vasto universo de possibilidades para a gente entender e analisar. E é uma coisa que eu vejo muito, que é muito comum nas pessoas, que é muito comum no geral. Até anotei uns pontos aqui para facilitar, de como a gente é um grande estudante, na verdade, e por medo de dar um passo a mais, acabamos ficando só nessa zona de conforto, vivendo só essa questão de perceber a vida como uma grande biblioteca. A gente estuda, 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 vira um estudante fervoroso, aprofunda em um conhecimento, a gente se conecta a uma realidade e aí se aproxima a ela e quer viver aquilo, e quer aprofundar e estudar e ler 20, 30 livros. Por exemplo, a pessoa se conecta a uma religião e quer aprofundar tudo o que falou daquilo e lê, fala, 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 entende aquele assunto, vive aquele assunto, mas acaba ficando somente naquela questão ali. Às vezes ela não consegue pôr em prática, um grande desafio é esse, e é o motivo do vídeo, pôr em prática exatamente o que ela está aprendendo. É muito comum, a gente vê muito em pessoas com esse psíquico muito preso aos estudos, aquela pessoa que, às vezes, normalmente é uma pessoa que teve uma dificuldade muito grande para lidar com alguma questão, para lidar com alguma área na sua vida, e aí joga tudo para os estudos. Você vê as pessoas que fazem doutorado, ou então pessoas jornalistas, médicos, essas profissões advogados que exigem muito estudo, que exigem muito. Quanto mais você estuda, na verdade não é que exige o estudo, é quanto mais você estuda, mais você se aproxima de um poder, de um conhecimento, de um cargo a mais. Se você tem esse sentimento, se você tem essa percepção, porque tem gente que não, eu estudo por prazer, porque eu gosto, eu quero aprofundar naquele tema, mas tem gente que estuda, em uma grande parcela, para ser alguém de poder, para ser alguém respeitado, para ser alguém amado. Ó, eu estudei muito, sou uma pessoa que eu sei, vejo, olhem para mim, e às vezes acaba se tornando uma grande fuga, essa necessidade de ser muito estudante, de aprofundar muito num tema, de falar muito de um tema, de ficar ali abordando aquilo sem parar, com medo de assumir alguma outra questão, sabe? Com medo, às vezes, é muito ligado ao emocional essa questão de tudo. E eu tô falando aqui dos doutores e tudo, e encaixa para todo mundo. Quem se encaixa a uma religião e vai lá ler a Bíblia 30, 40 vezes, ou ler o Alcorão, enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo, e lê, relê, mas não consegue pôr em prática. Fica nessa vida de estudante, fica nessa leitura constante e lê muito e muito. É ótima a leitura, é muito boa, mas a ideia do vídeo é o que você lê, você realmente põe em prática? Será que adianta tanto aprofundar, se tornar esse grande estudante, se você não tem um emocional para pôr aquilo em prática? Então a ideia é muito nesse sentido, como que a gente sai desse cenário de estudante para pôr em prática. E aqui, como é um canal que fala muito de autoconhecimento, muito despertar da consciência, é um outro setor, uma outra área, diria assim, onde as pessoas estudam muito. Quando ela quer ter esse grande despertar, ela lê vários livros, ela acessa vários conhecimentos e vários tipos de terapia, de tratamento, de maneira de despertar a consciência, de tentar se entender, de tentar estar em algum lugar ali ao mesmo tempo que não consegue, né? E às vezes acaba gerando muito fortemente essas pessoas também que se sentem melhores por ter esse conhecimento, se sentem acima dos outros, se sentem mais espiritualizadas, que têm mais uma, uma força maior, um conhecimento maior, porque estudou muito, porque é conectado com toda essa informação. No fundo, você vê a pessoa, o grande, quem saiu do estudante para se tornar uma pessoa diria, um professor de si mesmo, né? Não um professor para ensinar os outros, mas um professor de si mesmo, porque se a gente ainda precisa, né, dos outros, até fazendo uma ligação, se a gente precisa dos outros para atingir um conhecimento, porque a gente ainda também a gente não consegue perceber assim, na verdade, que a gente também
ainda não se entendeu. A gente ainda não tem a nossa força, a nossa compreensão, as nossas ideias, a nossa maneira de pensar, e a gente vai para o externo, a gente vai pedir auxílio, vai lá para o padre pedir a benção, vai lá para o, né, não sabe fazer alguma coisa, vai recorrer para os familiares, está em dúvida de alguma coisa e vai pedir ajuda para outra pessoa. Então, assim, tá com uma série de dúvidas sobre a vida e vai pedir auxílio, vai recorrer ao outro, vai tentar ser esse... Não, mantém essa esfera de estudante, na verdade, mantém ali o foco no outro em vez de si, porque essa diferença é muito grande. O estudante, ele tá olhando sempre para o externo, ele está sempre procurando uma alternativa no outro, e essa é a questão. Até que ponto a gente vai chega no momento que a gente quebra aquilo, que a gente vai sair desse papel de estudante para alcançar um papel de uma pessoa realmente que sabe o que leu e pôs em prática. Porque tem gente que se torna estudante a vida inteira, e lê, e aí vem uma situação, naquela hora não consegue pôr em prática, tem uma dificuldade muito grande. Claro que cada um tem um mecanismo de vida, uma maneira de lidar com os processos, mas de uma maneira geral, a ideia aqui é sempre como sair do estudante para se tornar um professor de você mesmo, para se tornar a pessoa que se foca ali em você, sem pensar tanto nesse exterior, sem pedir tanta ajuda, sem suplicar tanto pelos outros, né? Que você vê que essa pessoa estudante, ela está muito nesse polo de olhar o outro, de pedir ajuda para o outro, de necessitar do outro, de viver em prol, né, dessas pessoas de poder, dessas pessoas que têm força. E aí eu até especifico alguns pontos aqui, porque às vezes o que faz a gente não colocar em prática o que a gente quer? É essa zona de conforto que a gente vive, é esse perfeccionismo, principalmente a opinião dos outros, então a gente acaba ali se prendendo a um perfil, né, a um medo, e aquilo ali, essas ações acabam que você não consegue finalizá-las, não consegue, na verdade, realizá-las, porque você se penaliza muito, você tem medo dessas questões, você não consegue colocar em prática, e isso se torna um desafio muito grande para você. Então, a ideia de sair de estudante para se tornar professor de você mesmo é um passo muito sério, na verdade, no sentido de você olhar para você, se perceber nesse processo e falar o que eu posso fazer então para eu sair, né? Existem algumas dicas, na verdade, alguns autores falaram muito também de você, tudo que você lê, 20% leitura e 80% põe em prática. Então você leu alguma coisa, aquilo ali, poxa, encaixou com você, você tem aquele desejo, sei lá, mentalizar o futuro, a tela do cinema, põe em prática qualquer coisa, na verdade, uma meditação, algo que aquilo ressoou comigo, achei bacana. Então, como pôr ali, né? Então é interessante, alguns autores falam disso, você leu, pôs em prática na sequência, e ir tentando aquilo, sabe? Não ficar só lendo, não ficar só absorvendo, vendo vídeos, na hora de pôr em prática, não, depois eu faço, aí vê um monte, e aí aquele que parecia que seria interessante para você, você não colocou em prática. Então, dá preguiça, porque a mente, ela tá tão habituada a ficar nessa zona de leitor, e tô tendo conhecimento, tô entendendo o processo, a nossa mente vai enganando, né? Não, você tá evoluindo, agora, que bom que você tem essa informação, isso aqui te ajuda, agora você tá sendo melhor. Ela vai tentando te moldar para um ambiente que às vezes não te ajuda, e você vai pondo em prática, você vai se entendendo. Então esse processo é muito interessante, de você acessar uma informação que te faz bem, que você condiz com o que você quer, com a sua realidade, e você pôr aquilo em prática, e você viver ela numa intensidade, assim, de você realmente ver, será que isso funciona? Porque aí você vai colocando os dois um do lado do outro, assim, você lê e põe em prática. Se a prática não funcionou, você vai tentando outros meios. Se você não está pondo em prática, é porque você está continuando sendo estudante. E aí você tem que pensar, até onde eu posso ser estudante?
até onde eu vou ser estudante, sabe? Então, é mais uma percepção assim, como sair dessa vida de estudante, de ver muitos vídeos, de ler muita coisa para tentar mudar algo em você, um sentimento, uma ideia, mas se na prática, e a prática pode ser qualquer prática, de você se perceber numa crítica, num julgamento, numa situação ali que você está incomodado, como você lida com aquilo, mesmo que a prática é isso, é conscientizar, mesmo que naquele momento você se arrepende, nossa, não queria ter falado daquele jeito, você já vai pensando, você já vai formulando aquilo, como que eu quero falar na próxima vez, como que eu quero ser no próximo momento, e isso é uma maneira de ir desconstruindo, de você se perceber também e tentar fazer isso cada vez mais, pôr em prática o que você está lendo, põe em prática exatamente o que você está querendo fazer para mudar, porque normalmente você está lendo, você está com desejo de mudança. Se você está na percepção de se sentir nesse estudante, ouvindo muito, você está no desejo de mudar alguma coisa, de se aproximar de algo, talvez, porque senão a verdade mesmo, você não estaria nem me ouvindo, nem qualquer outra pessoa, nem acessando livros e tudo, porque você já estaria fazendo isso. Talvez de outras maneiras, outras realidades, diríamos assim, mas você já está fazendo isso. Então, esse vídeo é mais para a gente perceber como que a gente pode sair na prática dessa questão de estudante com uma pessoa, um personagem, uma vivência de ser o seu próprio mestre, o seu próprio professor.